Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do blog História Digital, e na aula de hoje nós vamos entender as etapas da evolução humana. Tá? A primeira coisa que a gente tem que discutir aqui, quando a gente fala em evolução humana, é aquela questão que já foi abordada em um vídeo anterior, que é a questão, né, do criacionismo, né, ou seja, a ideia de que os seres humanos foram criados por um ser superior, uma entidade transcendente, que não precisa ser necessariamente cristã, e o evolucionismo. Tá certo? Então existe uma discussão que está em pauta até hoje. Então, se você quer ter uma visão mais geral sobre isso, assista aquele vídeo Criacionismo versus Evolucionismo. É claro que nós vamos trabalhar nessa perspectiva aqui. Não gostei. Não gostei. Tá. Nós vamos trabalhar na perspectiva do evolucionismo, senão a gente não estaria falando de evolução do ser humano, ok? Bom, outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: essas etapas aqui, ó, elas levaram milhões de anos para acontecer, correto? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração: nós temos que considerar que eu estou fazendo um belo de um resumo aqui, tá, gente? Porque na verdade existem outras etapas que eu não vou destacar neste momento. Por exemplo, aqui, nessa etapa aqui, nós temos o que a gente chama de... Eu vou, eu vou botar mais fininho. Eu vou botar mais fininho porque eu acho que fica melhor. Aqui nós temos um australopiteco, correto? O australopiteco, eu não vou considerar aqui o anamense e o afarense, que são ramificações. Assim como eu também não estou colocando aqui, não estou citando o Homo sapiens sapiens, apesar de que aqui nós temos algo muito mais aproximado, né, do que seria a espécime que nós somos hoje, sapiens sapiens. Eu também não vou considerar aqui a mulher sapiens, como a nossa presidente Dilma citou há alguns meses atrás. Então vamos lá. A questão da evolução humana, a gente tem que considerar essas etapas aqui, ó, como uma associação entre o biológico e o cultural. Então a primeira coisa que a gente tem que questionar é o sentido da palavra evolução. De que evolução a gente está falando aqui? Evolução cultural, evolução histórica? De vez em quando a gente usa essas palavras, né? Nós vamos trabalhar numa perspectiva aqui de uma evolução biológica. Tá certo, gente? Predominantemente biológica. É claro que a cultura foi alterando a biologia desse ser humano. Então, o que nós temos aqui? Bom, outra coisa também que eu tenho que destacar é que as imagens elas não estão bem representadas, né? Então, o australopiteco aqui, ele está mais ou menos ereto, então nós temos o habilis aqui, Tá. Deixa eu distinguir, aproveitar então, e vou distinguindo um por um aqui. Aqui nós temos o surgimento do gênero Homo, aquilo que a gente chamaria de Homo habilis ou habilis. Aqui nós temos o Homo erectus. Aqui nós teríamos, né, uma ramificação do Homo sapiens. Aliás, isso aqui é uma atividade que eu elaborei e essa atividade vai ser colocada na descrição do vídeo, assim como um resumo sobre a pré-história, já que a gente, na nossa linha do tempo, cronologicamente, a gente está situado na pré-história. Tá certo? E aqui a gente teria o Homo sapiens neandertalenses, mas que eu vou chamar de Neandertal. Tá certo, beleza. Tá. Então vamos lá. Nós temos as etapas, aqui, as espécies. Aqui nós temos o ancestral mais antigo do homem, o australopiteco, macaco do sul. Se a gente for fazer uma tradução do significado, né? Essas espécies, com exceção das posteriores, né, as primeiras espécies, elas surgiram na África, né, que seria o berço da humanidade. De lá, a partir de um estilo de vida nômade, acabaram se transferindo para outros territórios, né? Migraram para territórios distintos como Europa, Ásia, etc, etc, etc. O australopiteco ele teria aí aproximadamente 3 milhões de anos. Essas datas elas são variáveis, alguns falam 4, enfim, 3 milhões de anos, o Homo habilis
por volta de 2 milhões. O Homo erectus, aproximadamente 1 milhão de anos. O Homo sapiens, aí teríamos uns 200 mil anos. E o Neandertal, por volta dos 100 mil. Então, o que vai acontecer, gente? A primeira coisa, a primeira grande mudança biológica que a gente vai ver, a partir do momento que o ser humano passou a manipular as primeiras ferramentas, que ele se torna um transformador da natureza, vai surgir algo que distingue claramente o ser humano de outros animais, que é o polegar opositor. Isso eu tenho que citar aqui, tá? O polegar opositor. O polegar opositor ele vem como uma estratégia evolutiva, possibilitando uma melhor pegada nas ferramentas que vão ser utilizadas, tanto as ferramentas lascadas quanto as ferramentas utilizadas para caça. Então, o ser humano, no decorrer da evolução, ele foi se distanciando do solo, ou seja, ele deixou de usar os membros superiores, no caso aqui os braços, para se deslocar. E essa não utilização dos membros superiores para se deslocar tem relação direta com a manipulação de ferramentas que acabou gerando o polegar opositor. O ser humano é o único que tem esse polegar opositor, né? Mesmo o orangotango, ele tem todos os polegares voltados para uma mesma, todos os dedos voltados para uma mesma direção. Então, a partir do momento que esse ser humano passa a manipular as ferramentas, o seu andar vai ficando mais ereto. Então, se nós temos aqui um espécime utilizando um arco e uma flecha, nós vamos ter a utilização desses membros para a manipulação de ferramentas, nesse caso a ferramenta utilizada para caça, e digamos assim, essa coluna vai ficando mais ereta. Né? Vamos botar aqui uma lança na mão desse nosso amiguinho aqui. Tá certo? Então, o cultural acaba transformando o biológico. Nós temos aqui também, eu acho que é importante ressaltar, nós temos aqui o tamanho do crânio. Né? O crânio vai aumentando gradativamente à medida que o processo evolutivo, né, vai se desenvolvendo. Então aqui nós temos 500 centímetros cúbicos, aqui aproximadamente no habilis 800 centímetros cúbicos, aqui nós temos por volta de 1.100 centímetros cúbicos, aqui nós temos por volta no Homo sapiens 1.500 centímetros cúbicos, e de acordo com os arqueólogos, o Neandertal teria então um aumento do tamanho do crânio para 1.700 centímetros cúbicos. Tá certo? Então, à medida que o ser humano foi usando ferramentas, a sua coluna foi ficando ereta, daí o nome Homo erectus, e as sinapses cerebrais, ou seja, o funcionamento, a complexidade na manipulação das ferramentas foi tornando o seu cérebro mais desenvolvido. Olha só, muito mais desenvolvido, essa complexidade. Né? Outra coisa, a coluna ereta foi fazendo com que houvesse uma abertura da epiglote, possibilitando aí uma melhoria na sua capacidade de comunicação. Podemos dizer também aqui o aumento, o desenvolvimento da consciência, da capacidade de resolver problemas, típico do Homo sapiens. Deixa eu botar aqui, né? Nós temos ali o polegar opositor, nós temos aqui o andar ereto, né? No Homo erectus, aqui nós temos, né, o desenvolvimento da linguagem, capacidade, né? E nós vamos ter também, posteriormente, as primeiras noções espirituais, né? A noção da morte, inclusive, porque, por exemplo, nas cavernas da cidade de Neander, da onde surgiu o termo Homo sapiens neanderthalensis, ou homem de Neandertal, foram encontrados pólen de flores em enterramentos humanos, o que significa que já havia essa ideia de homenagear o morto utilizando flores, que é uma tradição cultural que até hoje sobrevive. Então, já havia uma noção de espiritualidade. Né? Essa religião vai se desenvolver, né? Uma religião
animista. Ou seja, aquela ideia de que as coisas da natureza, por exemplo, quando uma pedra rolava, é porque essa pedra tinha uma ânima. E o que significa ânima? Alma. Ou seja, que as coisas tinham alma. Quando os seres humanos, aí, a partir do desenvolvimento artístico, passaram a fazer as pinturas rupestres, se achava que essas pinturas tinham um significado mágico no sentido que poderiam atrair a caça para o caçador. Olha só que legal, né? Isso tem a ver com um aspecto, né, com o desenvolvimento de uma noção espiritual, o desenvolvimento de uma religiosidade que na pré-história tem relação direta com animismo. Tá certo, gente? Então é isso que nós temos, né? Uma relação entre o cultural e o biológico, ou seja, a manipulação de ferramentas fez desenvolver um polegar opositor que é tipicamente humano, nos primeiros hominídeos, fez aumentar a complexidade, né? O que fez aumentar o tamanho do crânio, logo desenvolvimento do cérebro relativo. A habilidade com ferramentas fez o ser humano andar ereto, afinal ele não usaria mais os seus membros superiores para o deslocamento. O andar ereto possibilitou a abertura da epiglote, logo houve um desenvolvimento da linguagem e das formas de comunicação. E se a gente junta o desenvolvimento cerebral, a consciência humana, a racionalidade, nós temos também um surgimento de uma noção espiritual que pode ser caracterizado aqui pela religião animista, ou seja, a ideia de que tudo na natureza tem uma alma. Tá certo, pessoal? Então acho que aqui a gente tem um cenário legal sobre as etapas da evolução humana. Volto a dizer, outras fases como o Homo sapiens sapiens, que poderia ser caracterizado aqui, mas também o Australopithecus animensis e afarensis eu não estou colocando neste esquema. Estou simplificando em 5 etapas evolutivas, mas para mostrar essa relação entre cultural e biológico. Beleza? Se você gostou, curta, compartilhe. Até a próxima. Valeu!